Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Atos, da editora Mundo Cristão. Tá aqui, ó. E nós vamos ler de Deuteronômio capítulo 32 ao 34, que é até o final do livro, tá bom? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 32. A canção de Moisés. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouçam, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltarei o nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente, e não como seus filhos, são uma geração perversa e corrompida. É assim que retribui ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é ele o pai de vocês que os criou? Não foi ele que o fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites do povo e de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila dos seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum dos deuses estrangeiros o conduziu. Ele os fez cavalgar sobre lugares altos da terra e alimentar-se de frutos do campo. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros, de carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que o criou. Fizeram pouco caso da rocha da sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifício a demônios que não são deuses, a deuses que não conheciam. Deuses novos, sem histórias, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas, disse: Eu os abandonarei, veremos o que será deles. Pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meus ciúmes, adorando coisas que não são deuses. Despertaram minha ira com ídolos inúteis. Agora provocarei seus ciúmes com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata.
pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendei os alicerces dos montes. Amontoarei calamidade sobre eles, e os derrubarei com as minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor não teve nada a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir mil deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e os cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobra, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e o seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará o seu povo e mudará seus planos para seus servos quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem um escravo, nem livre. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, a rocha em que se refugiavam? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e o socorram. Que ele lhes dê abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebecerem de sangue, e minha espada devorará carnes, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros, e a cabeça dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nação, e todos os anjos se fortalecem nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará dos seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas estas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens aos seus filhos, pois que eles cumpram fielmente todos os termos dessa lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão.
a morte iminente de Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Vá a Moabe, às montanhas a leste do rio, e suba o monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido aos seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas na água de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 33. Moisés abençoa o povo. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte de Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte. Vamos lá. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Padã e veio de Meribá a Cádiz com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo. Todos os seus santos estão na sua mão. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jerusalém, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. O Senhor ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender suas causas. Ajuda-os contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: O Senhor, desde Tumim e o Urim, a sorte sagrada, o Senhor desde Tumim e Urim, as sortes sagradas a teus servos fiéis. Tu os provaste em Maçã e lutaste com elas junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram seus próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Ofereceram incenso diante de ti e apresentaram holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris dos teus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre os seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoa suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e a sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto, em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de Josué e coroem a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Josué é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Esta é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Isacar prospere em suas tendas.
convocam o povo ao monte para lhe oferecer os sacrifícios apropriados, fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à estreita como leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão, que salta de Baçã. A respeito da tribo de Naftali, disse: ó Naftali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Ele dará as terras do oeste e do sul. A respeito da tribo de Asser, disse: que Asser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos, e banhe os pés com óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e a sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jerusalém. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, os seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos! Israel viverá em paz, a fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo do Senhor? Ele é seu escudo protetor, sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de vocês, e vocês lhes pisoteará as costas. Deuteronômio capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, ao lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a terra de Naftali até a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhes obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Glória a Deus. Assim concluímos o livro de Deuteronômio. Deus abençoe e até o próximo livro que começaremos amanhã.